estava pensando ali e as irmãs cantaram sobre segurança. E vocês sabem o que é o medo? O medo, irmãos, é a falta de segurança. Na ausência de segurança, as pessoas têm medo. Veja, em Mateus capítulo 14, ali, de repente, na quarta vigília, os discípulos estavam naquele barco e Jesus vem ao longe ali andando sobre as águas, não é? Primeiro eles pensaram que era um fantasma. Depois ele se apresentou, eles conheceram ele. E Pedro é sempre Pedro, né? E Pedro disse assim, ó, é o versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja o pedido de Pedro, fazer o mesmo que Jesus estava fazendo. Bom, Jesus disse no 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, preste atenção nisso, irmãos, preste atenção. Aquilo foi uma conexão que Pedro teve com Jesus, uma conexão. Ele se conectou com o sobrenatural. Ali ele fixou os olhos em Jesus, olho no olho de Jesus, e ele desceu do barco. Naquele momento, ele alcançou uma fé perfeita. Ele alcançou aquela fé como um grão de mostarda. E ele desce do barco. Quando ele desce do barco com aquela fé perfeita, olhando para Jesus, sem medo, ele se sentiu seguro. E ele pisou nas águas e não afundou. Meus irmãos, ele não afundou. Mas ele foi andando, preste atenção nisso. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção nesta cena. Mateus capítulo 14, versículo 30. Preste atenção nesse detalhe. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não estava vendo nada ao redor dele, nada. Somente Jesus era o alvo de Pedro. Fixado os olhos em Jesus. Mas aqui diz a Bíblia que ele, sentindo um vento forte, viram aí? Pedro sentiu um vento frio pegando nos seus ouvidos. Ele tirou a atenção de Jesus. Aquele vento desviou o olhar de Pedro, ele olhou para o lado. Quando ele desviou a sua atenção de Jesus, quando ele tirou o seu olhar de Jesus, então ele teve medo. Está aqui. Olha aqui, ó. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E quando ele teve medo, ele se sentiu inseguro. E quando ele se sentiu inseguro, ele começou a afundar. Ele perdeu a conexão com Jesus. Jesus foi lá, pegou na sua mão e ergueu-lhe e disse: homem de pouca fé. Então a mensagem, esta pequena mensagem para você: mantenha os seus olhos fixados em Jesus. Mantenha a sua conexão com o espiritual. Não deixe os ventos, não deixe os ventos de doutrina, não deixe as murmurações, não deixe os escarnecedores, não deixe os críticos, não deixe os blasfemadores romper a sua conexão com Jesus. Porque na hora que você romper a sua conexão com Jesus, você vai se sentir inseguro e você vai afundar. Mas lembre-se, Ele estará ali para pegar nas suas mãos e te levantar novamente. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.